A gente faz contato ao vivo com a Argentina. Silvina Batakis toma posse como ministra da Economia no país. A gente recebe a correspondente Maria Laura Assis. Bem-vinda, Maria. A nova ministra já está preocupando economistas por aí. Por quê? Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, bom dia à nossa audiência. Assim, não só está preocupando os mercados, como também a população argentina. De fato, ontem toda a população foi retirar o seu dinheiro do banco com medo de que aconteça um novo corralito parecido ao de 2001. Então, os dispositivos online, principalmente os aplicativos dos bancos, deixaram de funcionar praticamente durante todo o dia. Falam que hoje, no dia de hoje, vai ser bem pior o resultado, tendo em conta que ontem a Wall Street estava fechada pelo feriado lá nos Estados Unidos. Então, a verdadeira resposta do mercado receberemos na tarde de hoje. No entanto, o dólar ontem subiu absurdamente, tendo em conta que passou de 240 pesos até 280 pesos, mas no final da tarde retrocedeu um pouco e chegou aos 260 pesos. Lembrando que a Silvina Batakis já foi ministra da Economia na província de Buenos Aires e ficou conhecida pela suba de impostos que realizava principalmente o imposto à herança. Ela é intervencionista, pró-Cuba, regime cubano e também despreza o setor privado. Ela é escolhida, ela é considerada da ala kirchnerista, diferente do anterior ministro, o ministro Martín Guzmán, que era considerado da ala albertista. Existe como uma interna entre a Cristina e o Alberto, onde a Cristina quer impor o seu gabinete sobre o gabinete que o Alberto havia escolhido no começo do seu mandato. Então, estaremos aqui esperando os resultados de hoje. E, por outro lado, também vou falar um pouco do índice Merval, que caiu aqui na Argentina, caiu 1,2%, e os títulos em dólares e também em pesos despencaram. Hoje teremos uma resposta muito mais avançada por parte do mercado, principalmente tendo em conta a abertura dos mercados. Perfeito. Maria Laura Assis, correspondente da Jovem Pan na Argentina. Obrigada aí pelos esclarecimentos todos. Boa terça-feira para você. Cristiano Vilela, os argentinos estão olhando com lupa a nova ministra da Economia. Não é para menos, não? Sem dúvida. Me parece uma situação muito inusitada diante de um cenário de crise, de uma política econômica que vem dando errado. O governo da Argentina está dobrando a aposta nessa formulação econômica. Então, diante da saída do ministro da Economia, trazendo um nome que, pelo seu histórico, ele vem a dar mais peso ainda à política econômica que vem sido conduzida pelo governo da Argentina. Esse ponto, ele traz ainda um elemento que chama a atenção, que é a disputa de poder na Casa Rosada. Então, nós vemos que essa queda do ministro da Economia e a assunção da nova ministra da Economia, ela vem num jogo de correlação de forças entre o atual ocupante da Casa Rosada, o presidente Alberto Hernández, e a vice-presidente, ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, em relação ao qual o nome da ministra que foi indicada é bastante vinculado. Então, nós vemos que dentro dessa guerra fratricida que ocorre hoje em dia na Casa Branca, entre os representantes, né, do kirchnerismo, entre os representantes do justicialismo, do peronismo, nós vemos realmente a tomada de uma decisão que vem no sentido oposto, que vem na contramão do que seria esperado pelo mercado, pelos argentinos, por toda a sociedade em geral. Realmente é uma pena. Falta de alerta, né? Não foi por falta de alerta lá dentro da Argentina e também aqui no Brasil, antes das eleições, em relação ao que era a volta do kirchnerismo ao controle do país. E a gente sabe que desde a época da campanha, Alberto Fernandes aceitou fazer aliança com Cristina Kirchner já para ter mais votos, porque ela ainda tem força, infelizmente ainda tem força na Argentina. E aí a gente viu brasileiros, né, de renome aí, cantores, gente famosa dizendo, que inveja de um país que tem governo, né, querendo criticar por tabela o presidente Bolsonaro por mera birra, porque o governo Bolsonaro naquele momento já começava a produzir resultados, e aí foram 3 anos, a gente viu o que aconteceu no governo Bolsonaro, as estatais nossas que eram todas trabalhavam no vermelho, agora dão lucro.
A gente viu o emprego melhorar, apesar de pandemia, apesar de guerra no exterior. Estamos com problemas de inflação, mas isso é ocasionado por um contexto internacional e internamente pelos erros de governadores e prefeitos. Vamos sempre insistir durante a pandemia com aqueles lockdowns prolongados, mas na Argentina foi um desastre, foi descendo a ladeira, mês após mês, só medidas erradas, medidas que foram colocando o argentino numa situação dramática, muito antes até da pandemia vir forte. E aí o lockdown argentino foi, acho que, o pior do mundo, mas aqui na América do Sul, com certeza, o que se destacou negativamente, a economia falida, os argentinos passando fome, os orçamentos domésticos aí completamente esvaziados, uma inflação altíssima. E agora a gente vem com essa triste notícia aí na troca de ministro da Economia, de que a atual ministra é ligada a Cristina Kirchner, é pró-ditaduras, é pró-intervencionismo. Óbvio que o dólar disparou, é óbvio que os argentinos tentaram sacar suas poucas economias e, óbvio, como todo governo esquerdista, bloqueou o acesso aos bancos ali, até os aplicativos de banco fora do ar. Uma tristeza ver os argentinos enfrentando isso. E um bom alerta para o Brasil. Lembrem que Alberto Fernandes era Lula livre, veio visitar Lula na cadeia aqui em Curitiba e é até hoje ligado ao Foro de São Paulo, ao ex-presidente Lula, que agora tenta voltar à cena do crime como seu atual candidato a vice dizia na campanha de 2018. Então, é um alerta para nós. Estejamos atentos ao que está acontecendo na Argentina. Olha, a Argentina é um caso exemplar, porque a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, logo após a Primeira Guerra Mundial. E aí a Argentina caiu vítima do peronismo. O peronismo é uma mistura de populismo com fascismo com esquerdismo. O Perón era uma figura que era um misto de Getúlio Vargas com Lula. Ele começou a implantar na Argentina a receita clássica do atraso da esquerda, que é Estado gigante, intervenção na economia, populismo e violação da propriedade privada. É essa receita que a gente vê toda vez que olha a Argentina. Os esquerdistas, nunca é demais repetir, são analfabetos em economia. E o resultado da política econômica da esquerda é sempre esse. Foi essa receita que jogou a Argentina no fundo do terceiro mundo. Enquanto a Argentina não se livrar do peronismo, ela não vai sair de lá.